Os répteis abrange cerca de 7.000 espécies conhecidas. Elas surgiram há cerca de 300 milhões de anos, tendo provavelmente evoluído de insetos anfíbios. Foram os primeiros vertebrados efetivamente adaptados à vida em lugares secos, embora alguns animais deste grupo, como as tartarugas, sejam aquáticos. Eles têm o corpo coberto por uma pele seca e praticamente impermeável. As células mais superficiais da epiderme são ricas em queratina, o que protege o animal contra a desidratação e representa uma adaptação à vida em ambiente terrestre. A pele pode apresentar escamas, como as cobras, placas, como jacarés e crocodilos, ou carapaças, como tartarugas e jabutis. Assim como os peixes e os anfíbios, são animais psilotérmicos. A temperatura do corpo varia de acordo com a temperatura do ambiente. A respiração dos répteis é pulmonar. Seus pulmões são mais desenvolvidos que os dos anfíbios, apresentando dobras internas que aumentam a sua capacidade respiratória. Os pulmões fornecem aos répteis uma quantidade suficiente de gás oxigênio, e que torna dispensável a respiração por meio da pele, observada nos anfíbios. Aliás, com a grande quantidade de queratina que apresenta, a pele torna-se praticamente permeável, o que impossibilita a aquisição de gás oxigênio. Não é que eles tenham sangue frio, eles não conseguem manter a temperatura corporal constante, por isso é tão comum ver jacarés repousando ao sol. É a única forma de aquecerem o corpo. Nós, por exemplo, apresentamos em condições normais temperatura em torno de 36 graus Celsius. Os anfíbios, répteis e peixes não conseguem porque o sangue arterial e venoso se misturam no coração. Eles não têm 4 câmaras no coração como nós, com 2 átrios e 2 ventrículos. Os peixes têm 1 de cada, os anfíbios têm 3 e os répteis têm 4, mas que não são totalmente separados. O sangue venoso tem temperatura mais baixa e não permite que o sangue todo se aqueça. Daí, esses animais são conhecidos como psilotérmicos. Em sua maioria, os répteis são animais carnívoros. Algumas espécies são herbívoras e outras são onívoras, que possuem sistema digestório completo. O intestino grosso termina na cloaca. Os répteis possuem órgãos de sentidos que lhe permitem, por exemplo, sentir o gosto e o cheiro das coisas. Os olhos possuem pálpebras e membrana nixitante, que auxiliam na proteção dessas estruturas. Elas têm glândulas lacrimais, fundamentais para manter a superfície dos olhos úmidas fora da água. Entre os olhos e as narinas das cobras há uma estrutura chamada fosseta loreal, que possibilita que a cobra perceba a presença de outros animais vivos por meio de calor emitido pelo corpo deles. Agora, vamos conhecer as principais ordens que se divide a classe dos répteis, em ordem evolutiva. Coelônios, que são as tartarugas, os jabutis e os cágados. Tem o corpo recoberto por 2 carapaças, a carapaça dorsal na parte superior do corpo e o plastrão na parte inferior. Essas 2 carapaças são fixadas uma à outra. Há aberturas apenas para a saída do pescoço, dos membros anteriores e posteriores e da cauda. As tartarugas são aquáticas e podem viver em água doce ou salgada. Suas pernas têm a forma de nadadeiras, o que facilita a locomoção na água. Os jabutis são terrestres e seus dedos são grossos. Os cágados vivem em água doce e seus dedos são ligados por uma membrana que auxilia na natação. Esses animais não têm dentes, a boca apresenta um bico córneo. Crocodilianos, que são os crocodilos e os jacarés. Grandes répteis aquáticos, que têm corpo alongado e recoberto por placas córneas. Possuem 4 membros, que são usados para a locomoção terrestre e aquática. O jacaré tem a cabeça mais larga e arredondada do que a dos crocodilianos, e quando fecha a boca, seus dentes não aparecem. Já o crocodilo tem a cabeça mais estreita e mesmo com a boca fechada, alguns dentes são visíveis. Jacarés e crocodilos habitam regiões tropicais, geralmente às margens dos rios. Escamados, que são os lagartos e as serpentes. Esses animais têm a pele recoberta por escamas e dividem-se em 2 grupos menores, lacertídeos e ofídeos. Lacertídeos compreendem os lagartos, os camaleões e as lagartixas, répteis de corpo alongado, com a cabeça curta e unida ao corpo por um pequeno pescoço.
Possuem 4 membros, sendo os anteriores mais curtos que os posteriores. Ofídeos, que são as serpentes, répteis que não têm pernas. A grande maioria desses animais possuem glândulas que fabricam veneno. Uma serpente é peçonhenta quando seu dente é capaz de inocular veneno nos animais que ataca. Os dentes têm um canal, o sulco, que se comunica com as glândulas produtoras de veneno. No momento da picada, o veneno escoa por esse canal e é inoculado no corpo da presa. O sistema reprodutor dos répteis foi um importante fator de adaptação desses animais ao ambiente terrestre. Os répteis fazem a fecundação interna. O macho introduz os espermatozoides no corpo da fêmea. A maioria é ovípara, ou seja, a fêmea põe ovos, de onde saem os filhotes. Esses ovos têm casca rígida e consistente como couro. Os ovos se desenvolvem em ambiente de baixa umidade. A fecundação interna e os ovos com casca representam um marco na evolução dos vertebrados, pois impediram a morte dos gametas em embriões por desidratação. Assim, em relação à reprodução, os répteis tornaram-se independentes da água. A tartaruga marinha e muitos outros répteis aquáticos depositam os seus ovos em ambientes terrestres.